Um vídeo muito completo sobre todo o setor bancário. Se você gosta de investir em ações de bancos, você está no lugar certo. A gente tem muita notícia positiva, um novo anúncio de dividendos. Do lado negativo, nós temos uma semana decisiva para o setor bancário, com mais impostos a caminho e isso impacta os seus dividendos. A gente vai comentar sobre isso também. E agora que a gente fechou os resultados do segundo trimestre, nós vamos ver a expectativa de mercado que futuro reserva para os principais 4 bancos, mas vamos falar também de Itaúsa, vamos falar também de Banco Banrisul, ver os números, fazer um comparativo de todos eles juntos para saber qual dessas empresas é a mais interessante para fechar o vídeo com chave de ouro no gerenciamento de risco, a minha visão para todos esses bancos e para o setor como um todo. Começando aqui pelo Banco do Brasil, que acabou de anunciar mais um pagamento de proventos. A gente fez um vídeo na sexta-feira, vale muito a pena, assim que você acabar aqui, ver esse vídeo. É um repasse geral no Banco do Brasil, de uma maneira muito completa, e nele eu também deixo a minha opinião sobre o que eu espero do banco, tanto em fundamentos quanto em termos de dividendos. E com mais esse anúncio de dividendos, eu vou comentar a mesma coisa que eu comentei ontem. O Banco do Brasil ele não era assim, para quem é mais novo, ele era um bom pagador de proventos, mas não era nesse nível e acima de tudo nesse ritmo. Hoje a gente realmente tem um banco trabalhando em um nível de fundo imobiliário. Por exemplo, ele paga, ele já anuncia. Nessa semana a gente teve Datacom, no outro dia DataX e na sequência já um novo anúncio de dividendos. O banco está uma verdadeira máquina. Isso é ótimo para o efeito composto, é ótimo para o efeito bola de neve que todo mundo quer ter na carteira. E agora fica aqui a pergunta então, será que o Banco do Brasil virou um fundo imobiliário? Quem gosta do Banco do Brasil deixa no comentário. Na minha opinião, ele está inclusive melhor. E esses novos proventos, eles são em forma de adiantamento. O que é isso? O banco ele anunciou mais de R$ 1 bilhão e o que ele fez foi antecipar alguns dividendos referentes ao terceiro trimestre desse ano. Então, em fato relevante, a empresa comunicou a remuneração referente ao terceiro trimestre. A gente fala aqui de um JCP de 18 centavos. É um JCP baixo, o banco tinha condição de entregar mais, mas o banco tem um motivo dele para fazer isso. Vale lembrar também que aqui a gente fala de JCP. JCP sempre existe a incidência de imposto de renda, a gente tem que tirar 15% de IR, o que é livre disso é só dividendos mesmo. Então a gente pegaria esse 0,186, tira 15% disso e o valor líquido que vai cair na conta, caso você também seja sócio, é de mais de 15 centavos, arredondando aqui 16 centavos por ação. Para ter direito a esses proventos, vai ter que estar posicionado no dia 11/9 e a data de pagamento fica para o dia 12/9. Então a gente tem um processo muito rápido, dentre anúncio Datacom e pagamento na conta, a gente tem algo em torno de 20 dias, muito bom. O Banco do Brasil segue em ritmo acelerado e é mais um dividendo caindo na conta de todo mundo. E agora falar do Bradesco, banco amplamente coberto por nós desde o ano passado. Isso que você está vendo na tela, por exemplo, é um dos diversos movimentos que a gente fez lá na nossa comunidade, na carteira do canal. E já fica aqui o primeiro convite para que você faça parte dela. O Bradesco desde o ano passado, enquanto a gente comprava muito, pouca gente queria. O resultado apareceu, Luiz Barsi, inclusive, comprou uma pequena participação na companhia. E agora com o final do segundo tri, e é isso que a gente vai falar daqui para frente, praticamente todas as casas, eles reviram todos os bancos. A gente tem rebaixamento do Banco do Brasil, elevação de Santander e Bradesco, rebaixamento inclusive de Itaú, a gente já vai falar disso. E agora a gente vai ver a expectativa do mercado, ver se isso faz sentido e se está alinhado com o que a gente pensa dos bancos. O Goldman, que vale comentar que já havia rebaixado o Bradesco lá atrás, agora levou o banco para compra após o segundo trimestre e subiu todas as projeções de resultado. Na data da divulgação disso daqui, o Bradesco saltou mais de 5%, as preferenciais saltaram 6% durante o dia, e o resultado uma hora ou outra ele ia aparecer. O Bradesco entregou números melhores do que o mercado esperava. Eles subiram o preço-alvo de R$ 14 para quase R$ 18 agora, isso daqui é mais de 20%. É um relatório extenso que vai citar rentabilidade, melhoria de margens, custo de capital. Eles elevaram, vejam só, a expectativa de lucro não foi em pouca coisa, é quase 10%. O Goldman espera quase 20 bilhões de reais para 2024, eu realmente tenho minhas dúvidas. O Bradesco não está na parte superior do guidance dele, mas vale a gente entender e levar isso daqui em consideração. Então 20 bilhões de lucro para esse ano, 26 bilhões
para 2025 e quase 30 bilhões para 2026. Na minha opinião, eles estão sendo otimistas demais. Não é porque eu sou sócio do Bradesco há muito tempo e venho comprando ele também de maneira pesada que a gente tem que ser otimista da mesma maneira. O banco não lucra 20 bilhões de reais hoje e esperar que ele passe a lucrar 30 bilhões daqui a 24 meses, a gente fala de uma alta de mais de 50% de um lucro que ele sequer tem hoje. Então, no que diz respeito ao Bradesco, a minha opinião ela ainda é a mesma desde o ano passado e quem é mais antigo acompanha isso. O Bradesco ele vai se recuperar, eu não tenho a menor dúvida, já passei por ciclos assim, porém eu sempre acreditei em uma recuperação lenta e eu sempre deixei clara essa opinião porque é muito importante quem investe no Bradesco saber que esse dinheiro pode ficar parado, não levar em conta algo muito otimista, esperando ter um lucro muito rápido, porque esse capital ele pode realmente ficar parado por 2 anos até que o banco se recupere. Quando a gente faz isso de maneira racional e pensada, seguindo a estratégia do começo ao fim, é tudo muito mais tranquilo e geralmente o resultado ele é sucesso. E outro que elevou o Bradesco agora para desempenho acima da média foi o JP Morgan, que vale comentar que também é um que havia rebaixado o banco lá atrás, dizendo que não tinha boa expectativa, trouxe uma recomendação acima da média e também elevou o preço-alvo do Bradesco. Junto com o JP Morgan, a gente teve a UBS, que fez revisão do setor também, e o que eles trouxeram de novidade foi um corte do Banco Itaú. No caso do Bradesco, o preço-alvo saiu de R$18 e foi para R$20, 10% acima só, esse daqui muito mais conservador, diferente do outro que foi mais de 20%, e eles são conservadores até mesmo no relatório. Eles pontuam que estão otimistas, mas que todas as melhorias serão graduais, e essa é a maneira correta de se olhar para o Bradesco. E aí a gente tem aquela que assustou muita gente, chacoalhou o mercado, que foi o rebaixamento do Itaú. Para muita gente pode não fazer sentido, uma vez que ele é o maior banco, uma vez que ele é o melhor banco, maior marca da América Latina. Mas calma, porque o jogo deles é diferente do jogo que você joga. Aqui a gente fala de expectativa de retorno, taxa interna de retorno. E o mercado, ele vive do giro. O investidor pequeno, individual, ele não vive do giro. Aqui a gente fala de gatilho de crescimento, de maneira mais específica, preço. E Itaú, geralmente, ele tende a ser o banco mais bem precificado. É difícil encontrar simetrias de valor. Eu li o relatório inteiro, o BS ele pontua e traz tudo de bom que o banco tem, cita a possibilidade de dividendos extraordinários, mas no resumo da ópera é de que, na opinião deles, a ação chegou ao teto e não vale mais a compra. Veja bem, a ação chegou ao teto. Eles são muito específicos quando eles trazem a ação. Eles são muito específicos, só dar um zoom aqui, quando eles trazem que o papel chegou no limite. São detalhes muito pequenos que a gente tem que saber separar as coisas. Eles jogam um jogo diferente do nosso, é um jogo de alto giro. Eu sempre sugiro a leitura de psicologia financeira, ele trata muito bem disso, inclusive já trouxe indicação desse livro aqui para vocês. O corte e o relatório, ele se resume a isso, mas eles fazem questão também de trazer o lado positivo, o forte pagamento de dividendos que Itaú e Itaúsa, eles têm recentemente. Mas aquilo que já está bom pode ficar melhor ainda, porque num comentário rápido aqui, tanto rentabilidade, margens e a linha final, que é lucro líquido, ela melhorou para todos os bancos. Só que todos eles, sem exceção nenhuma, eles ainda estão conservadores. Todos os bancos, eles ainda estão muito focados na questão da qualidade de crédito, tentar consertar erros do passado. Bradesco, Santander, até mesmo o Banco do Brasil, eles não distribuíram crédito na capacidade que eles têm, eles estão muito aquém disso. Daqui para frente, no segundo semestre, a tendência é de que todos eles voltem naquele ritmo normal de distribuição de crédito, inclusive se expondo um pouco mais ao mercado. Daí a gente tem um crescimento de carteira maior, qualidade de crédito pode cair um pouco, a inadimplência aumentar, só que a gente passa a ter margens maiores e o lucro final ele também vai ser maior. Então mesmo depois do resultado muito bom, eu tenho uma visão muito parecida com essa, de que apesar do bom momento e dessa melhora de rentabilidade e lucro líquido, a gente consegue crescer mais ainda. Eles trazem um questionamento aqui, se os bancos vão de peito aberto para o segundo trimestre. E na minha opinião, eu não tenho dúvida nenhuma de que todos os bancões vão fazer isso. É muito comum o setor bancário enxugar crédito em momento de dificuldade, tem que fazer uma arrumação da casa, e depois quando eles voltam com tudo. Chegou esse momento de voltar com tudo, porque quando a gente pega os bancos que estavam em dificuldades, Bradesco, Santander e outros menores, eles já fizeram a arrumação da casa. O próximo passo é buscar margens maiores, e para buscar margens maiores você tem que ceder crédito. Só que daqui para frente é um crédito de melhor qualidade. Então não tenho dúvida que todos eles, sem exceção, daqui até o final do ano, no segundo semestre, eles vão abrir a porteira e podem me cobrar lá na frente. A tendência é a carteira de crédito de todos eles crescer em um ritmo mais acelerado do que já vinha crescendo.
De fato, a gente teve um bom primeiro semestre mesmo. O lucro de todos os grandes bancos somados foi de 54 bilhões de reais. A gente fala de uma alta de 13% na comparação anual, primeiro semestre de 23 com o primeiro semestre de 2024. Então, dos 4 bancões, todos eles aumentaram o seu lucro nos primeiros 6 meses. O Itaú foi quase 16% de crescimento. O Banco do Brasil cresceu bem também, 13%. Bradesco com um crescimento muito pequeno, mas faz sentido. Ele dos 4 é aquele que ainda não deslanchou nos resultados. E o Santander, apesar dessa alta de mais de 40%, vale a gente lembrar que isso é em comparação ao ano passado. Então a gente tem uma base de comparação também muito ruim. Não dá para se empolgar com esse número. O único número que dá para se empolgar é esse de 16% do Itaú, porque aqui a gente fala de um crescimento de 16% recorrente, tanto o Itaú quanto o Banco do Brasil. Vamos colocar os dois bancos, 13% e 16% de maneira recorrente, é um crescimento robusto, é um crescimento que traz confiança para todo e qualquer sócio. Para quem quer saber a expectativa de pagamento de dividendos para cada um desses bancos, eu trouxe para vocês exatamente uma expectativa muito realista, muito próximo da realidade que eu acredito que essas 4 empresas conseguem entregar. Do Banco do Brasil a gente fala de 10,5%, na minha opinião, o Banco do Brasil consegue entregar até o final desse ano um pouco mais do que isso, na casa de 11%, e daqui para baixo Bradesco, Itaú e Santander, muito realista, faz muito sentido com o que a gente vive agora, porque o histórico do Bradesco, e eu falo aqui como sócio também, ele é muito menor que isso. Quando a gente fala de dividend yield, ele vai ficar na faixa ali de 4, 5%. Então quem entra hoje não crie muitas expectativas, porque no momento que a gente tiver a cotação buscando aquele patamar mais alto de novo, a tendência é que esse dividend yield do Bradesco caia novamente e vá buscar a casa de 6, 5%. O lucro da Itaúsa não para de subir e no primeiro semestre desse ano, comparado ao primeiro semestre do ano passado, a Itaúsa também cresceu 13%, muito próximo ali do que o Banco do Brasil cresceu. Um retorno sobre o patrimônio muito bom, próximo a 18%. Notícia positiva é que o resultado das investidas trouxe uma melhora para todos aqueles resultados ruins que a gente teve com elas recentemente. A questão da dívida e alavancagem, a Itaúsa atingiu o objetivo dela. Há 2 ou 3 anos atrás, a companhia resolveu enxugar dividendos, resolveu tomar conta da dívida que estava de fato muito alta. Eles vieram num processo muito forte, a companhia praticamente enxugou tudo que ela tinha de dívida, por isso hoje ela consegue distribuir bastante, praticamente dobrou o payout dela, por isso vale sempre lembrar a importância da dívida e por isso eu sempre trago que dívida tem tudo a ver com dividendos. As pessoas às vezes não entendem, mas os dividendos, eles andam lado a lado com a dívida. Quer ter uma empresa boa pagadora de dividendos? Encontre uma empresa que pague as suas dívidas. E isso a gente enxerga aqui, o payout saiu da casa de 30% para mais de 60%. A distribuição dobrou. Em 2022, a gente fala de 40 centavos por ação. E pouco tempo depois, apenas 12 meses, a empresa dobra essa distribuição. A gente já fala de praticamente 80 centavos e isso serve de lição para todas aquelas pessoas que falavam que Itaúsa distribui migalhas. E essas são as mesmas pessoas que hoje tanto elogiam o Itaú e a Itaúsa. Passar agora pelo Banrisul, porque o que a gente falou da carteira de crédito dos bancões tem tudo a ver com o banco e isso é uma notícia positiva. A carteira de crédito do banco cresceu 6,2%, quase 50% disso, a maior parte, nessa primeira coluna aqui em roxo. Isso é o que explica essa baixa rentabilidade do banco. Muita gente deixa de comprar Banrisul porque faz esse comparativo dele com grandes bancos. Não dá para fazer esse comparativo porque a gente fala de um banco pequeno, onde o core dele, aquilo que é a principal atuação dele, é crédito consignado. A gente fala de um banco que trabalha muito com servidor público. A gente fala de um banco que a maior representatividade de crédito dele é crédito consignado. E nesse tipo de crédito, a gente tem o positivo e o negativo. Do lado positivo é que isso é extremamente seguro. A gente tem, por exemplo, desconto em folha de pagamento, ou seja, o risco de inadimplência, para não dizer que ele é zero, porque ele existe, ele é praticamente zero, porque já é descontado em folha, e isso é muito seguro, e é dessa maneira que o Banco Banrisul trabalha. Do lado negativo é que com esse tipo de crédito, a margem é menor, o spread é menor, então o banco ele não ganha muito nessa diferença, mas é o que o banco escolheu para trabalhar até agora, porque daqui para frente, o próprio banco já sinalizou que pretende distribuir crédito em outras áreas, e aí mora a minha expectativa. No crédito rural, por exemplo, que é onde o banco mais cresce, 24% de crescimento, primeiro semestre de agora com o primeiro semestre do ano passado, o banco já deixou clara a intenção dele em participar cada vez mais disso, e essa questão aqui do plano safra, que já cresceu bastante, mais de 30%, ela ainda não entrou, veja bem, ela ainda não entrou de maneira total nos números desse ano. A tendência é de que no terceiro e quarto trimestre a gente veja um crescimento ainda maior, porque o plano safra ele vai entrar não só ali, mas na carteira
carteira como um todo. Na parte de qualidade, por conta daquilo que o banco faz e que a gente acabou de conversar, a gente percebe que a inadimplência total ela é bem baixa, ela é de 2,3%, cresceu um pouco na comparação anual, na comparação trimestral ela está estabilizada. No final das contas, todos os números melhoraram, margem, carteira, captação, e o lucro líquido veio de quase 250 milhões de reais. Ele cresceu 10% na comparação anual, segundo o TRI de 23 com o segundo TRI de 24. Comparativo rápido dessas empresas, dois comparativos na realidade. O primeiro dos 4 bancos e o segundo a gente tira Itaú e inclui Itaúsa e Banrisul, porque muita gente prefere Itaúsa. Então nesse comparativo a gente tem as 5 empresas que a gente trabalhou até agora. Nesse comparador de ações aqui do Status Investing, quem está na primeira posição é o Banco do Brasil. O banco tem hoje o maior dividend yield, apesar de que nesse ponto todos os bancos, com exceção do Santander, eles pagam bem. Por exemplo, o Bradesco tem um dividend yield atual praticamente igual ao do Banco do Brasil. Olhando para o PL, aquele que está mais atrativo é o Banco do Brasil, só que eu tomaria cuidado porque o índice PL ele não olha histórico e o Banco do Brasil sempre teve múltiplos mais baixos. Por incrível que pareça, aquele que está bem abaixo da média histórica hoje é o Banco Itaú. Para a gente fechar aqui agora, rentabilidade e crescimento. Nos últimos 5 anos, quem mais cresceu em receita foi o Itaú e quem mais cresceu em lucro foi o Banco do Brasil. E aí você pode se perguntar como o Banco do Brasil cresceu mais em lucro, sendo que quem cresceu mais em receita foi o Itaú. Isso faz parte de eficiência, isso é a mudança operacional que o Banco do Brasil teve nos últimos 5 anos. Quem chega hoje e não tem histórico pode não entender, mas o Banco do Brasil ele sempre foi o pior banco quando a gente compara esses 4 operacionalmente. Era o mais ineficiente, era o menos rentável e, além de tudo, tinha ingerência do Estado. A ingerência ela ainda existe, porém do lado de dentro, quem conhece a empresa sabe o quanto o Banco do Brasil se tornou uma empresa voltada a resultados. Então, operacionalmente, internamente, o banco mudou e mudou para melhor, e com a mesma receita ele consegue fazer mais, ele se tornou mais eficiente, por isso o lucro dele cresceu tanto nesse período. E nas últimas posições a gente tem Bradesco e Santander, mais do que normal, não entregaram bons resultados, na realidade o lucro inclusive caiu no período, faz todo sentido isso daqui. E agora comparando todas essas empresas, Banco do Brasil, Itaú através de Itaúsa, Banrisul, Bradesco e Santander. E aí de novo, mesmo adicionando 2 empresas diferentes, Banco do Brasil ele ainda está na primeira posição. Dividend yield ele lidera, questão de preço sobre lucro ele lidera, mas o interessante é que a gente vai ter aqui o Banco Banrisul na terceira posição. E aqui o comentário rápido, não entendam esse tipo de comparativos como resultado final, porque por exemplo, o Banco do Brasil ele sempre vai ter esse múltiplo mais baixo e o que coloca ele na primeira posição é exatamente a relação preço sobre lucro. Banco Banrisul ele está aqui na terceira posição porque ele lidera em todos esses múltiplos de valuation que vão entrar patrimônio. A gente vai ter preço sobre valor patrimonial, por exemplo, ele está na primeira colocação, e os outros a mesma coisa, ativo circulante, P sobre ativo, em todos eles o Banrisul está na primeira colocação. Mas por que ele está na primeira colocação? A gente acabou de ver que ele tem uma rentabilidade mais baixa. Uma vez que você tem uma rentabilidade mais baixa, a sua taxa de crescimento, a expectativa que o mercado tem sobre o seu crescimento, ele é menor. O que acontece? O mercado se ajusta, o mercado não quer pagar hoje um preço sobre o valor patrimonial muito alto no caso do Banrisul, porque não tem expectativa de grandes crescimentos. O que acontece? Ele lidera isso, cai aqui para a terceira posição, só que isso não quer dizer que ele é melhor do que Bradesco e Santander. A mesma situação do PL do Banco do Brasil, que sempre vai ser menor, é exatamente a mesma situação aqui. Preço sobre valor patrimonial do Banco Banrisul sempre vai ser menor. Ele nunca, em hipótese alguma, vai ser maior do que o Itaú ou Itaúsa, por exemplo. O Itaú chega a ter um P sobre VP na casa de 2, e isso é normal para o Itaú. Então cuidado com esse tipo de comparativo, mas geralmente ele é algo muito bom para a gente botar lado a lado, estudar todas essas empresas, mas levar todos esses pontos em consideração. Por que o Banco do Brasil está na primeira posição na questão PL? Faz sentido? Por que Banco Banrisul tem um preço sobre valor patrimonial de apenas 0,5? Tem que ter esse tipo de questionamento, mas na minha opinião, a gente está diante de 5 excelentes empresas. E até aqui a gente só teve notícias boas, os bancos melhorando, performance melhorando, quem investe neles está feliz, porque está com um bom retorno recente, colhendo bastante dividendos, mas nem tudo são flores. A gente tem a possibilidade que ronda de novo o investidor, que é o imposto sobre o JCP e o aumento da CSLL. O próprio ministro da Fazenda já disse que o governo vai encaminhar na PLOA, que é o Projeto de Lei Orçamentário do ano de 2025, a proposta que prevê o aumento da alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, e o aumento da tributação do JCP, que hoje já é tributado
lado a gente já paga 15%, isso é retido na fonte, então eles tiveram a brilhante ideia de subir de 15 para 20, o que na minha opinião é algo impraticável e a tendência é que isso não passe. A gente já tem movimentos para bloquear e barrar isso de vez, só que do outro lado a contribuição social, ela sempre foi utilizada. Quem investe no setor bancário sabe que historicamente ela sempre é usada, ela sempre é um instrumento, uma ferramenta para cobrir buraco de receita do Estado, por isso eu não vou me aprofundar muito aqui, mas a gente tem de fato uma semana muito decisiva para todo o setor, não para um banco de maneira específica. Isso daqui impacta o setor como um todo, impacta o lucro final dos bancos e impacta também os seus proventos. O setor bancário, ele sempre foi a minha base nos investimentos em ações. Eles que me proporcionaram grande parte tudo que eu conquistei nesses quase 20 anos na bolsa de valores. E em momentos como esses, que a gente passou há pouco, quando o mercado se volta contra os setores mais tradicionais, como o bancário, por exemplo, e passa a olhar para empresas cíclicas, passa a olhar para empresas tech, geralmente é o melhor momento para a gente se tornar sócio ou aumentar a posição. Foi o que eu fiz em quase todos esses bancos, de maneira especial com Santander e Bradesco, quando todo mundo não queria, eu quis e eu não falo de agora. Eu aumento posição em Bradesco desde o ano passado e nesse ano também, quando a gente criou a carteira do canal, ele foi a primeira compra, além do que ele é a compra mais pesada que a gente tem desde o início do ano. E agora quando o mercado quer, eles viram destaque. E geralmente é quando eu faço exatamente o contrário, eu começo a virar minha atenção para aquilo que está desprezado e fica aqui o convite, caso você queira saber desses movimentos e do racional por trás deles, considere fazer parte lá da nossa comunidade. Então eu sempre acreditei, acredito e vou continuar acreditando no setor financeiro, independentemente do que falem. Já passei por algumas crises, isso dos últimos 5 anos para o setor bancário não é nada comparado às lá de trás. E os mesmos que diziam que os bancos eram perda de tempo e dinheiro, agora que a gente já colocou 20, 30, 40% a mais na nossa conta, são os mesmos que recomendam compra de novo e o ciclo se repete. Gosto de todos eles, sem exceção alguma, e daqui para frente, além deles, a gente começa a olhar para outros menores, small caps, que têm um potencial igual ou maior do que os 4 bancões. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócio de alguma dessas empresas ou não. Eu particularmente tenho todas elas. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto. E muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.